Deus colocou no nosso coração o desejo de fortalecer o trabalho realizado pelos presbíteros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Quando pensamos no nome que distingue a nossa igreja como denominação evangélica e bíblica, imediatamente vem à nossa mente o fato de que abraçamos um governo eclesiástico que se distingue por nosso entendimento das Escrituras como governo presbiterial. Somos presbiterianos. Nem sempre o entendimento do que seja o governo presbiterial está claro em nossa mente. Por essa razão, a Secretaria Executiva do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil decidiu organizar um curso, através das palestras aqui apresentadas, no sentido de preparar melhor os oficiais da nossa igreja e aqueles que aspiram o presbiterato na Igreja de Jesus Cristo. Foi por isso que convidamos líderes presbiterianos de reconhecida competência e saber, que exercem o seu ministério pastoral e presbiterial entre nós, marcado por um testemunho de sua dedicação ao Senhor Jesus Cristo. O reverendo doutor Alderi Souza de Matos, historiador de nossa igreja, doutor em História da Igreja. O reverendo doutor Augustus Nicodemos Lopes, chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor em Novo Testamento. O presbítero Solano Portela, presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, mestre em teologia. O reverendo Cláudio Marra, editor-chefe da Casa Editora Presbiteriana. O reverendo doutor Mauro Meister, doutor em Antigo Testamento. O reverendo doutor Heber Carlos de Campos, doutor em Teologia Sistemática. E eu, reverendo Ludgero Bonilha Moraes, doutorando em Teologia Contemporânea. A primeira parte de nossas palestras tratará das características bíblicas do presbiterato. Lembrando que esta liderança na Igreja de Jesus Cristo foi chamada a ser uma liderança pastoral, uma liderança compartilhada, uma liderança masculina, uma liderança qualificada e uma liderança serva. A segunda parte tem a ver com a estrutura da liderança baseada nas Escrituras. A terceira parte trata dos textos bíblicos que falam dos mais diferentes aspectos da vida e ministério dos presbíteros na igreja. E, finalmente, a quarta parte que trata do relacionamento dos presbíteros com a igreja, a congregação dos crentes. Vendo a importância que as Escrituras colocam no trabalho realizado pelos oficiais da igreja e o destaque dado quanto ao lugar destes homens na vida da comunidade eclesial, entendemos ser da mais alta importância a preparação destes para que exerçam com eficiência, com dedicação e consagração o seu ministério como presbíteros. A experiência de muitos e o entendimento de vários outros é que os presbíteros têm unicamente o papel como parte de um conselho administrativo na igreja, tendo sido roubada de muitos a ideia de que os presbíteros em colegiado foram chamados ao pastoreio da igreja. Não são poucos que na prática pensam a respeito dos presbíteros como uma espécie de policiais da igreja, ou conselheiros do pastor. Outros têm a ideia de que estes são os que controlam aqueles que irão trabalhar. E seu papel é somente o de fiscalizar os que estão trabalhando para que trabalhem e trabalhem bem. São poucos hoje os que têm a ideia de que os presbíteros estão envolvidos pastoralmente na vida do povo de Deus, chamados inclusive a pregar e ensinar a palavra de Deus. A visão hierárquica no governo da igreja, ainda que tenha sido uma casa derrubada pelos reformadores, infelizmente continua muito presente em nossos dias. Como numa pirâmide, os pastores estão no topo, depois os presbíteros mais abaixo ainda os diáconos, depois o restante da igreja, os membros comuns, os leigos.
Esta ideia tem de uma casa de 2 andares, na qual encontra-se o andar de baixo povoada pelos leigos e o andar de cima os cleros. E, infelizmente, não foi derrubada ainda, mas foi derrubada efetivamente pelos reformadores. Toda a igreja é clero e toda a igreja é laicato, ou povo. Cremos no sacerdócio universal dos crentes. Portanto, a nomenclatura tão usada em nosso meio de clero e leigo é totalmente inconveniente e não encontra fundamento em nossa visão reformada e nem em nosso entendimento bíblico sobre a liderança e rebanho. A ideia do bispo, como aquele sentado em sua cátedra, e os seus ajudantes em posições hierárquicas inferiores, é uma ideia que não reconhecemos como bíblica. Lembre-se, quando falamos de presidente, estamos falando de alguém que modera um concílio. Uma igreja local não tem presidente, portanto, pois ela é presidida por Cristo através de um grupo de oficiais. A Igreja Presbiteriana do Brasil não tem presidente. Quem preside a igreja é Cristo, através dos concílios da igreja. Aquele conceito, portanto, de que os presbíteros são pessoas influentes na vida da igreja, chamados para conciliar o pastor ou administrar as finanças da igreja. Este conceito não encontra qualquer suporte bíblico. Na verdade, este contradiz o ensino claro das Sagradas Escrituras. Ninguém precisa conhecer grego profundamente ou ser treinado numa escola teológica para saber que este conceito de presbiterato, como uma junta de diretores de uma organização, que é uma igreja local, é totalmente irreconciliável com a definição que o Novo Testamento dá sobre o presbiterato. De acordo com o conceito do Novo Testamento sobre o presbiterato, os presbíteros lideram a igreja, ensinam, pregam a palavra de Deus, protegem a igreja dos falsos mestres, exortam, admoestam os santos na sã doutrina, visitam os doentes, oram por eles, e com estes julgam assuntos doutrinários. E segundo a terminologia bíblica, os presbíteros pastoreiam, superintendem, lideram e cuidam da igreja. A primeira palestra, portanto, tem o tema a ver com este aspecto vital na vida da igreja, que é o apacentamento do rebanho, do pastoreio da igreja. Presbíteros, pastores. A imagem bíblica, portanto, de um pastor cuidando do seu rebanho, permanecendo ali junto ao seu rebanho por longas horas, de tal forma a se assegurar da segurança de suas ovelhas, guiando-as às águas cristalinas, cuidando daquelas ovelhas que estejam fracas, buscando as perdidas, as desgarradas, curando as feridas e doentes. É uma imagem preciosa e rica. A imagem do pastor palestino é caracterizada pela intimidade, a ternura, a preocupação, a habilidade, o trabalho árduo, o sofrimento e o amor. O antigo professor do Instituto Bíblico de Londres, o professor Derek Tidball, lembra em seu livro sobre uma mescla sutil de autoridade e cuidado, tanto quanto firmeza e ternura, tanto quanto coragem como conforto. O relacionamento pastor-ovelha é incrivelmente rico, a tal ponto que a Bíblia usa repetidamente para descrever Deus e seu cuidado amoroso para com o seu povo. Um dos salmos mais amados das Escrituras, Davi, o pastor que se tornou rei, escreveu: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas." A Bíblia também usa a imagem do pastor para descrever o trabalho daqueles que lideram o povo de Deus, conforme está em Ezequiel, no capítulo de número 34. Portanto, quando Paulo e Pedro exortam aos presbíteros que realizem o seu trabalho, tanto um como o outro empregam a imagem do apacentamento.
É digno de nota que estes dois gigantes apóstolos entregam a tarefa do apacentamento da igreja local a nenhum outro grupo ou uma única pessoa, mas aos presbíteros. Paulo lembra aos presbíteros da Ásia que Deus, o Espírito Santo, os colocou no meio do rebanho como superintendentes com o propósito de pastorearem a igreja de Deus. Atos capítulo 20, o versículo de número 28. Pedro exorta aos presbíteros que eles sejam tudo o que o pastor é para o seu rebanho. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2. Nós também devemos ver os presbíteros do período apostólico, primariamente como pastores do rebanho, e não uma corporação executiva, uma diretoria, ou mesmo conselheiros do pastor, como muitos pastores costumam dizer, o meu presbítero. Os presbíteros não são do pastor, mas são pastores do rebanho a serviço do supremo pastor. Se entendermos os presbíteros cristãos e seu trabalho, temos que entender as imagens bíblicas, então, do apacentamento, como aqueles que cuidam do rebanho. Os presbíteros do Novo Testamento devem proteger, alimentar, liderar e cuidar das variadas necessidades práticas do rebanho. Usando estas 4 categorias pastorais mais amplas, vamos considerar os exemplos, exortações e ensinos do Novo Testamento quanto aos presbíteros pastores. A maior parte da obra dos presbíteros do Novo Testamento tem a ver com a proteção da igreja local contra os falsos mestres. Quando Paulo deixou a Ásia Menor, ele se reuniu com os presbíteros da igreja de Éfeso para uma última exortação. A essência de sua última e dramática palavra àqueles presbíteros pode ser sumariada na seguinte frase: protejam o rebanho, os lobos estão vindo. Diz o texto das Escrituras: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois de minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas, a cada um. De acordo com as qualificações exigidas por Paulo para o presbiterato, o que aspira a ser presbítero deve ter conhecimento suficiente da palavra de Deus, a fim de que possa refutar falsos ensinos. Por esta causa, te deixei em Creta, diz o apóstolo Paulo, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem a sã doutrina. Paulo escrevendo a Tito no capítulo de número 1. Os presbíteros de Jerusalém, por exemplo, encontraram-se com os apóstolos para julgar erros doutrinários. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinarem a questão doutrinária, diz lá Atos no capítulo de número 15. Como os apóstolos, os presbíteros de Jerusalém tinham que conhecer a palavra de tal maneira que eles pudessem proteger o rebanho dos falsos mestres. Proteger o rebanho também tem a ver com a busca à ovelha perdida, a extraviada, que é um dos aspectos críticos que muitas igrejas negligenciam completamente. Além disso, proteger o rebanho significa disciplinar o pecado, admoestar comportamentos e atitudes impróprias, conforme nós vemos em Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 12.
e impedir que amarguras se instalem no meio da igreja. Embora o Novo Testamento enfatize o papel do presbítero como aquele que protege contra erros doutrinários, os presbíteros não podem negligenciar a busca das ovelhas perdidas e corrigir comportamentos pecaminosos. Proteger o rebanho é vitalmente importante porque a ovelha é um animal sem qualquer defesa. Ela não tem qualquer esperança de sobreviver diante de lobos, ursos, leões, chacais ou ladrões. Philip Keller, narrando a sua experiência como pastor e agricultor na África Ocidental e no Canadá, explica como uma ovelha desapercebida e vulnerável corre sérios perigos, até mesmo a inevitável morte. Isso me lembra um bando de ovelhas sofrendo um ataque de cachorros, pumas, ursos ou até mesmo lobos, diz Philip Keller. Frequentemente, em terror cego ou desatenção tola, ficam elas paradas, petrificadas, vendo suas companheiras sendo estraçalhadas. O predador as alcança uma após a outra e as destrói como uma só bocanhada ou com as suas garras afiadas. Enquanto isso, uma outra ovelha pode agir como se nem estivesse ouvindo ou vendo a destruição sanguinolenta ao seu derredor. Isso nos faz pensar o quanto estão à mercê do perigo ao seu derredor e o quão precárias são as suas defesas, conclui Philip Keller. Proteger as ovelhas dos perigos é claramente um aspecto significativo da tarefa do apacentador. O mesmo é verdade quanto aos pastores da igreja. Eles continuamente devem guardar a congregação dos falsos mestres. Embora o proteger descreva um aspecto negativo do ministério dos presbíteros, este é um aspecto indispensável para a sobrevivência do rebanho. Presbíteros são protetores, vigias, defensores e guardiões do povo de Deus. A fim de que possam dar conta desta tarefa, os pastores presbíteros precisam estar espiritualmente alertas, além de serem homens de coragem. Um bom pastor está sempre alerta quanto ao perigo. Ele conhece bem o predador. Ele entende a importância de agir sabiamente e rapidamente. Por isso também os presbíteros pastores devem estar atentos, espiritualmente e extremamente sensíveis aos perigos sutis dos ataques de Satanás. É muito difícil, entretanto, estar alerta e pronto para agir o tempo todo. É por isto que Paulo exorta aos presbíteros da Ásia: vigiai, estejam em prontidão, afirma Paulo, e isto está em Atos no capítulo 20. Ele sabia das tendências naturais dos pastores em relaxarem, em se tornarem espiritualmente preguiçosos, indisciplinados, relaxar em sua atividade de oração e abandonar a posição de vigilância. O Antigo Testamento mostra isto claramente. Os profetas levantaram a sua voz contra os pastores de Israel. O porquê falharam em vigiar, em manterem-se alertas, de prontidão e proteger o povo contra os lobos vorazes. Os líderes de Israel foram confrontados duramente pelo profeta Isaías quando o chamou de vigias cegos de Jerusalém, cães mudos. Vós, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Vinde, dizem eles, trazei vinho, e nos acharcaremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais formoso.
Aqui está o texto do livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53, os versos de 9 a 12. Solene advertência quanto aos maus pastores. Os presbíteros, portanto, devem estar atentos e em oração. Eles devem estar cônscios das mudanças que estão sendo operadas, estão ocorrendo na sociedade, tanto quanto na igreja. Eles devem estar continuamente educando-se a si mesmos, especialmente nas Sagradas Escrituras, guardando diligentemente seu caminhar com o Senhor e sempre orando pelo rebanho e pelos seus membros individuais. Quem sequer pode calcular os danos produzidos nestes 2 últimos séculos à Igreja do Senhor Jesus Cristo por causa da atitude inativa, ingênua e a falta de oração dos presbíteros, pastores da igreja. Muitas igrejas e inteiras denominações, que outrora foram colunas valorosas na doutrina, firmes e ortodoxas, no testemunho e na vida, agora rejeitam os mais importantes fundamentos da fé cristã e apoiam e afirmam grande parte das práticas deploráveis da moral jamais concebidas anteriormente. O que lhes aconteceu? Os líderes das igrejas comportaram-se ingenuamente, sem reflexão séria. Abandonaram a vida de oração e se tornaram inativos diante das estratégias enganadoras de Satanás. Eles eram vigias cegos, cães mudos, preocupados com seus próprios interesses e com o seu conforto. Quando os seminários começaram a questionar a inspiração das Escrituras e quando as verdades do Evangelho foram ameaçadas, eles estavam dormindo. Eles ingenuamente convidaram jovens lobos em peles de ovelha para que entrassem e estivessem no meio do rebanho, especialmente dentro dos seminários, para que